Primeiro, então, nós vamos falar, é um documento que o Papa emitiu, e que se chama motu próprio. Então, primeiro eu queria que você explicasse o que é motu próprio. Motu próprio é um documento emitido pelo Santo Padre, o Papa, ao longo de toda a história da Igreja, e motu próprio significa colocar-se em movimento, movimentar, né? Motu próprio, mover, fazer com que as coisas fluam, com que as coisas se movam. Uhum. Isso é que quer dizer motu próprio. Sim. O documento é um documento que injeta ânimo, injeta esperança e requer fé das pessoas na vida da Igreja. Sim. A gente trabalha também com você no tribunal, só lembrando que o Padre Vicente, ele é o chamado presidente do tribunal, tem o nome de vigário judicial, e todos os processos que entram no tribunal, sejam para a referência de matrimônios, ou também algum processo contra algum sacerdote, ou mesmo leigo também que pode acontecer, né? Quem recebe todos esses processos é o Padre Vicente, a responsabilidade é dele como vigário judicial da diocese. Ele é uma das grandes autoridades da diocese, né? É o bispo, o vigário geral, o Padre Vicente. Normalmente, por exemplo, só para vocês terem uma noção, quando o bispo deixa uma diocese, o vigário judicial, no caso o Padre Vicente, permanece com a função, e o colégio de consultores. Todos os outros conselhos desaparecem e permanece a figura do vigário judicial e do colégio de consultores. Padre Vicente, então vamos falar um pouquinho sobre esse motu próprio. Primeiro, só fazendo uma constatação, te dizia aqui em off, que a gente está vendo assim muitas notícias nos sites, né? Sem quem entrar em UOL ou qualquer outro site, vai ver notícias sobre esse motu próprio do Papa Francisco, que foi emitido na semana passada. O motu próprio, ele tem um título, e o título dos documentos emitidos pela Santa Sé, particularmente, especificamente pelo Santo Padre, o Papa, o título dele, em geral, são com as primeiras palavras do documento. O título é Mitis Iudex Dominus Iesus. Traduzindo, o Senhor Jesus, manso juiz. Padre Vicente, é bom lembrar que a língua da igreja oficial é o latim. A língua da igreja oficial é o latim. Pena que na atualidade trata-se de uma língua não falada mais, mas uma língua para a cultura, uma língua para a ciência, uma língua para os estudiosos, e muitíssimos documentos estão em língua latina, e na sua origem, e é bom conhecer um pouco o latim para poder pesquisar o documento original. Essa é a importância da língua latina. E basta dizer, por exemplo, qual a influência que o latim teve, qual a influência que o latim tem no mundo. Cerca de 40% das palavras de língua inglesa têm origem latina. Veja a importância, então, do latim. Uhum. Tá. Então, o documento, é claro que nós não vamos aqui, você não vai ter condição de falar sobre todo o conteúdo do documento. Eu queria acrescentar o seguinte, que esse motu próprio é uma carta apostólica, e todo documento tem sempre uma formalidade. Sim. Qual que é a formalidade desse documento? É o motu próprio, quer dizer, um documento típico da igreja que a Santa Sé, a Sé Apostólica, o Papa emite e faz publicar especificamente sobre determinado assunto. No caso aqui, esse Mitis Iudex Dominus Iesus, Senhor Jesus, manso juiz, é sobre a reforma do processo canônico para as causas de declaração de nulidade do matrimônio no Código de Direito Canônico. Então, normas que vão substituir algumas outras do atual Código, e que já antecipo, e que já é lei, mas não está em vigor ainda. Por quê? Porque o legislador, quando promulga uma lei, ele dá um tempo para que a lei seja conhecida. E isso chama-se vacatio legis, ou seja, vacância da lei. A lei já é lei, mas ela não
opera, não obriga ainda, porque existe esse tempo para se conhecer a lei. Uhum. E ele só vai entrar em vigor realmente a partir de 1º de janeiro. Não, ele vai entrar em vigor no dia 8 de dezembro. 8 de dezembro. 8 de dezembro de 2015. Então nós temos esse período, desde o dia 8, próximo passado, agora até o dia 8 de dezembro, para conhecer a lei. Padre Vicente, então vamos continuar. O conteúdo Inicialmente, Padre Moacir, nós precisamos colocar o seguinte: por que essa reforma agora? Sim. Bom, é bom nós, para quem não conhece a ciência do direito, não sabe, primeiramente, por que eu me entusiasmei muito pelo direito? Porque é uma ciência dinâmica, ela está sempre em movimento. Como ciência dinâmica, ela procura atender às exigências sociológicas, ou seja, o que a sociedade quer, o que a sociedade precisa. E na igreja não é diferente, porque a igreja é uma sociedade também. É uma sociedade religiosa e é, portanto, uma sociedade. As mudanças que vieram eram já reclamadas há um bom tempo. Em tudo que pude verificar, seja no documento do Sínodo dos Bispos, do Extraordinário do Sínodo dos Bispos, em outubro do ano passado, depois pela questionamento que veio e que nós fizemos questão de responder e mandamos lá para Roma, através do Tribunal Eclesiástico e depois através da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, pude perceber que isso era reclame universal, o reclame do mundo inteiro. Então, essa reforma veio em resposta ao reclame do mundo inteiro e com uma ideia importante, que é a seguinte, que lá em Roma, aqueles que foram convocados para trabalhar essa reforma estavam muito bem informados da situação no mundo inteiro. Pode-se perceber pelos detalhes aqui da reforma. Padre Vicente, até só te interrompendo, porque se esperava que o Papa emitisse esse motu próprio ou que fosse resultado do próximo sínodo, em outubro, não é? E, no entanto, ele antecipa... Não, o legislador não depende disso. Ele, como legislador supremo, como legislador universal da Igreja Católica, ele não depende disso. Até porque as consultas já tinham sido feitas para o sínodo extraordinário que ocorreu no ano passado, em outubro. Então, já havia consulta. Então, o volume de informações e o volume de reclames do mundo inteiro, da igreja no mundo inteiro, já tinha chegado a Roma. Sim. Portanto, chegou para o sínodo. O sínodo está preocupado com a família e com o matrimônio. A preocupação central do sínodo é a família e o matrimônio. Todos nós sabemos da importância da família e, em consequência, do matrimônio. E muitas vezes sabemos da importância do matrimônio, que gera, que cria, que faz, que constitui a família. Ou seja, duas realidades interdependentes, mutuamente interdependentes. Sim. Agora, então, as informações todas chegaram. Após o sínodo extraordinário do ano passado, vieram novas consultas. E com o sínodo do ano passado, o Papa Francisco convocou uma comissão de notáveis do direito, conhecedores do direito canônico, de pessoas competentes, de pessoas que conhecem profundamente direito canônico, mas não só, convocou também membros de tribunais de diversas partes do mundo, porque os membros dos tribunais, os ministros de tribunais do mundo inteiro, têm conhecimento em causa, conhecimento na base. Então, formou-se essa comissão e, diante do trabalho dessa comissão, que foi um trabalho árduo, um trabalho muito exigente, me dizia um dos membros desta comissão, que é o atual reitor da Pontifícia Universidade Católica lá de Roma, onde eu tive a oportunidade de cursar Direito Canônico, dizia que eles se reuniam de 4 a 5 horas por dia, estudando todos os dias essas reformas. Prontas as propostas de reformas, foram colocadas na mão do Papa Francisco e ele convocou outros canonistas diferentes que não eram membros da comissão para dar também o seu parecer. Então foi a partir daí que saiu então o motu próprio. O Papa Francisco não só publicou, mas
ele decretou, tanto que ele, no final aqui daquelas notas prévias, nós podemos chamar de notas prévias, ele diz textualmente que, ele diz assim textualmente: tudo isto oportunamente considerado, decreto e estabeleço que o livro 7º do Código de Direito Canônico, parte 3, título 1, capítulo 1, sobre as causas para a declaração de nulidade matrimonial, dos canos 1671 a 1691, do dia 8 de dezembro de 2015, a partir do dia 8 de dezembro de 2015, seja integralmente substituído como segue. Aí então vem todo o texto da reforma do Código de Direito Canônico em matéria de nulidade matrimonial. Ah, tá. Então, eu, por exemplo, não, como o documento não tinha saído oficialmente ainda, eu não tinha o conhecimento, então ele modifica toda essa parte da nulidade no Código. O matrimônio tem um processo que no Código de Direito é chamado de processo especial. Sim. Então ele tem um procedimento especial. Sim. Esse procedimento todinho, ou esses procedimentos são todos reformados e serão substituídos pelo que trouxe agora o motu próprio. Tá. Sendo que foi ainda incluído o chamado processo matrimonial mais breve diante do bispo. Claro que não vai ser o bispo que vai trabalhar isso aí, que vai instruir o processo, ele vai entregar ao tribunal. E uma vez concluído o processo, que é bastante breve, e tem lá as razões pelas quais deva ser breve esse processo, então vai ter um procedimento especial diferente do procedimento ordinário, que seria o procedimento comum da tratativa da nulidade de matrimônio. Sim, então, parecendo, nós teríamos, porque pelo que a gente... Então nós teríamos o processo ordinário. Isso. E temos também o processo breve, que será tratado diante do bispo. E quem vai assinar a sentença será o próprio bispo. Porque o entendimento das pessoas que a gente tem ouvido nos comentários de internet, etc., de sites, é que acabará esse processo que nós temos hoje. Não, ele não acaba. O processo ordinário continua. Ele continua. O processo ordinário apenas continua. O Papa cria um novo tipo de processo, que é o chamado processo matrimonial mais breve diante do bispo. Quer dizer, estará diretamente sob a responsabilidade do bispo. Claro que não será ele a instruir isso, porque o bispo nem teria tempo suficiente, espaço suficiente para isso. Ele entrega ao tribunal e quando estiver pronto, vai ser colocado nas mãos dele, e se ele julga que está de acordo, então ele vai dar a sentença. Esse processo mais breve, ele não tem a segunda instância. O processo ordinário continua com a segunda instância. Os dois podem ter a segunda instância. Sim. Podem ter. Por quê? Porque agora acabou aquela determinação do direito, ou seja, vai acabar a partir do dia 8, aquela determinação do direito de o processo de declaração de nulidade ser sujeito ao duplo grau de jurisdição, ou seja, julgado em primeira instância, ex officio, se as partes ou o defensor do vínculo não apelassem ou não apelarem, era obrigado a mandar para a segunda instância. Agora não. A sentença de primeira instância será executiva após o trânsito em julgado. Ou seja, o que é o trânsito em julgado? Aquele prazo de 15 dias para dar tempo, seja ao defensor do vínculo, seja uma das partes ou as duas, para apelar da decisão, se não concordarem com a mesma. Mesmo que seja o processo ordinário, a segunda instância também? Mesmo que seja o processo ordinário, em primeira instância, a sentença será executiva. Só vai para a segunda instância, só vai ser encaminhado para a segunda instância se o defensor do vínculo ou as duas partes, ou uma delas apelarem. Para isso apelar, não. após 15 dias que transitou em julgado, isto é, terminou o prazo para recurso, aí se torna, então, a sentença executiva. A sentença passa a ser definitiva na primeira instância. Em primeira instância. Isso irá agilizar o processo. Quero colocar uma premissa, ou não diria que tanto premissa, mas porque isso faz parte da doutrina da Igreja. Muitas pessoas falam assim, agora vai ficar fácil a nulidade. Não é bem isso, não é bem por aí. O que aconteceu? As nulidades de matrimônio continuam as mesmas. O que aconteceu foi que os procedimentos são agora mais céleres e mais ágeis de acordo com a reforma. Então o processo vai tramitar muito mais rapidamente.
Sim. Por exemplo, o caso da terceira instância continua? A terceira instância continua, porque faz parte da tradição jurídico-canônica da Igreja e, em caso de recurso para a segunda instância, e a segunda instância reforma a sentença de primeira, vai ter necessidade de enviar este processo para a terceira instância, que é o Tribunal Apostólico da Rota Romana, que está em Roma. Mas serão certamente casos raros. O que mais que nós poderíamos? Bom, agora o que nós poderíamos dizer é que existem aqui uma série de elementos que nortearam esta reforma e que ofereceu alguns critérios que guiaram essa obra, esse serviço da reforma, né? E a primeira delas é que uma só sentença em favor da nulidade executiva, né? Que antes eram duas. Antes eram duas, agora é uma somente no tribunal aqui de Divinópolis. Uma vez declarado nulo o matrimônio, se o defensor do vinho, como uma das partes ou as duas, não apelar para a segunda instância, depois de 15 dias, que é o chamado prazo para recurso, ou seja, após esses 15 dias, a causa transita em julgado, isto é, termina o prazo para recurso e não há mais como recursar, então a sentença de primeira instância se torna executiva sem a necessidade de mandar para a segunda instância, e aí então as partes serão notificadas, receberão uma cópia da sentença e estarão livres para contrair novas núpcias. O segundo critério é o juiz sob a responsabilidade, o juiz único sob a responsabilidade do bispo diocesano. Aquelas dioceses que não têm condição de ter um tribunal, elas poderão ter um juiz único com um ou dois assessores que os ajudem e sem necessidade de pedir licença à presidência da CNBB e sem necessidade de pedir licença também ao Supremo Tribunal da Assinatura Pastoral, que é o nosso superior tribunal. E acaba aqui, então, desse motu próprio, o colégio judicante, ele deixa de existir? Não, o colégio judicante continua. Os processos ordinários serão sempre com 3 juízes, composto de 3 juízes para decidir. Mas para esse processo é o juiz único. É o juiz único, né? Sim. Ele terá apenas um ou dois assessores que o ajude a decidir. Mas não se trata de um colégio. Sim. É bom lembrar que o juiz por excelência na diocese é o bispo diocesano, e esse é o terceiro critério que norteou a reforma do Código. E por que isso? Por que dizer isso? Trata-se de um ensinamento do Concílio Vaticano, o Concílio Ecumênico Vaticano II, que aconteceu de 1962 a 1965 e cujos documentos existem e estão à nossa disposição e de uma riqueza doutrinal e de ensinamento muito profundo. Então o bispo mesmo, na sua igreja, ele é a cabeça, pastor, né, e cabeça, ele mesmo pode reservar a si causas de nulidade matrimonial. E ele mesmo julgar essas causas. Claro que a instrução dessa causa vai ser através do tribunal, mas a decisão será pessoal dele. E o quarto critério é exatamente aquilo que já falamos aqui, o tal do processo breve. O processo breve, ele tem uma série de quesitos, uma série de circunstâncias que leva a que seja um processo mais breve diante do bispo, que o tribunal vai instruir e depois coloca nas mãos do bispo e ele, então, decide. As circunstâncias são muitas aqui, por exemplo, se me permite, posso citar algumas. Sim. A falta de fé que pode gerar a simulação do consentimento de uma ou das duas partes. Essa seria uma circunstância para o processo breve. Também o erro que determina a vontade, quer dizer, uma parte induz a outra a errar e que esse erro induz a vontade dela a consentir, ou seja, a contrair matrimônio. Depois, uma outra circunstância que pode ocasionar o processo breve
é exatamente a brevidade da convivência conjugal. Por exemplo, o caso típico, como nós temos no tribunal aqui, o casamento durou 75 dias, o casamento durou uma semana, o casamento durou 24 dias, temos vários processos nesse sentido. Então, durou 2 meses, 3 meses? 2 meses, a brevidade da convivência conjugal, né? Uma outra questão também, uma outra circunstância também, o aborto procurado para impedir a procriação. Olha, se impede a procriação, está impedindo um dos fins do matrimônio, que é exatamente os filhos, a procriação. Sim. Também a obstinada permanência em uma relação extraconjugal ao tempo das núpcias. Ou em um tempo imediatamente sucessivo. Quer dizer, casou, mas continua com a infidelidade, continua com sendo outro infiel, com a outra. Com outro ou com a outra, ou seja, em palavras bem populares, né? Pulando cerca, pulando muro, etc., né? Pulando janela. Né? Também o ocultamento doloso da esterilidade. Ou seja, o que é o dolo? O dolo é a intenção de enganar a outra parte. E este engano prejudica depois profundamente a convivência conjugal. Também, sim. Esse aí, eu sempre cito, Padre Vicente, assim, que durante o tempo do namoro, do noivado, a pessoa era sempre amável, muito tranquila, serena. Depois do casamento, ela se tornou também um... Degringola. Degringola, né? Desnorteia. Desnorteia, aí você fala assim, a parte vai dizer, não é essa pessoa que eu casei com ela. Né? Que eu conheci. Desculpa a expressão que eu vou usar aqui, se não quero que entenda como pejorativa ou como ofensiva, mas parte para os quebra-galhos, né? Busca quebra-galho fora, sim, né? Sim. Sendo infiel. Né? Eu digo essa expressão porque é uma expressão que popularmente as pessoas vão entender melhor o que vem a ser a infidelidade conjugal. Sim. Também o ocultamento doloso, então, da esterilidade, e aqui deve-se incluir também aquelas pessoas que se submetem antes do matrimônio à vasectomia. Porque uma vez submetida à vasectomia, não tem volta, né? Não tem volta, acabou, né? Não tem como mais gerar filhos. Então, aí entendi também como esterilidade. Padre Vicente, esse ocultamento da esterilidade é a pessoa saber que ela não pode ter filhos. E esconde da outra. Esconde da outra parte que ela não pode. Ela não pode ter filhos. Né? Isso é o ocultamento doloso, né? Ou seja, teve a intenção de enganar a outra parte. Né? E também a existência ou ocultamento de uma grave doença contagiosa. Uma grave doença. Qual doença contagiosa? Na instrução do processo vai se ver. Né? Ou o ocultamento de filhos nascidos de precedente relação. Ou seja, ele tinha uma relação anterior antes de casar com outra pessoa e já tinha filhos e escondeu isso da parte com quem se casou. Né? Sim. E também o ocultamento de uma pessoa que esteve encarcerada, que esteve presa. Cometeu um crime, cometeu um delito, esteve preso, esteve encarcerado e oculta, esconde isso da outra parte. É interessante notar, Padre Moacir, que tudo isso aqui são informações, muitas que chegaram a Roma do mundo inteiro. Sim. Então, não é algo que está sendo assim proposto e decidido levianamente. É coisa muito séria, são fatos que chegaram a Roma do mundo inteiro, informações... Pesquisas, né, Padre Vicente? Pesquisa que foram foi feita antes do Sínodo Extraordinário de outubro do ano de 2014 e que depois essas consultas foram renovadas, das conferências dos bispos do mundo inteiro, os tribunais foram consultados, inclusive o nosso tribunal foi consultado. Depois, Padre Moacir, aqui continuando, a causa do matrimônio de tudo estranha à vida conjugal. Quer dizer, leva uma vida conjugal que é absolutamente estranha. Estranha a vida conjugal. Vou citar um caso típico. Coisas que nós temos aqui no nosso tribunal, que eu não posso falar de quem, porque sigilo é segredo. Né? Mas, por exemplo, casam-se e agora então nós vamos dividir as despesas. As minhas despesas eu pago, as suas despesas você paga. Eu me dou no direito de alguns finais de semana dormir fora de casa.
Ou eu me dou no direito de, algumas vezes, viajar, eu não tenho satisfação nenhuma dar a vocês. Quer dizer, são atitudes estranhas à vida conjugal. Que isso não estava no projeto e nem faz parte da vida matrimonial. Veja, isso aí com base nas informações que chegaram a Roma. Né? Depois, também, o consistente da gravidez imprevista da mulher. Quer dizer, casamento que aconteceu por causa de uma gravidez. E como a gente tem visto isso nos processos, né, Padre Vicente? O senhor sabe que o senhor é defensor do vínculo, o senhor toma conhecimento a todo momento disso, porque nós temos muitos casos aqui no nosso tribunal. Sim. Inclusive, esse final de semana, queríamos julgar várias causas, pelo menos umas 4 foram matrimônios celebrados por causa de gravidez. Em que eles afirmam textualmente, né? Me casei porque estava grávida. Depois, a violência física infundida para extorquir o consentimento. Né? Obrigados a se casar. Às vezes se casam por causa da gravidez ou mesmo por uma pressão, né? Não precisa que a pressão seja uma pressão diretamente física, mas em muitas situações a pressão psicológica ela acaba sendo uma violência física, porque a parte ou as duas partes se sentem tão pressionadas que não tem outra saída a não ser a celebração do casamento. Depois, a falta de uso de razão comprovada por documento médico. E nós temos diversos casos aqui no tribunal, falta de uso de razão. Por exemplo, vou citar um exemplo típico. Nós tivemos um caso e temos outro semelhante, o rapaz que se tornou alcoólatra aos 9 anos de idade. Imagina que cérebro ou que consciência esse rapaz tinha, porque se tornou, o seu cérebro ficou completamente comprometido pelo consumo excessivo de bebida alcoólica. Ou, por exemplo, alguém que, caso típico que nós temos no tribunal, alguém que desde os 14 anos é consumidor de crack. Que cérebro e que cabeça tem para se decidir sobre uma matéria tão grave, tão séria, como consentir em verdadeiro e válido matrimônio? Sim.